E aí, meu, senta aqui que eu vou te contar umas paradas que aconteceram comigo e com a galera uns 5 anos atrás. Juro por Deus, até hoje me dá um calafrio e eu nunca mais voltei naquele lugar. Era uma noite de verão, tipo aquelas de lua nova no interior de São Paulo, lá por Atibaia. Escuro pra caramba, só as estrelas lá em cima. A gente tava no carro, no meu Palio 2008, que já era uma carroça, mas estava servindo, sem ter o que fazer, tentando matar o tédio. Sabe como é cidade pequena, né? Tédio puro. Éramos em 5. Eu, minha namorada, a Carol, o irmão mais novo dela, o Gustavo, que não desgrudava dela, a prima deles, a Fernanda, e meu amigo Renato. Todos apertados naquele Palio. Depois de dar umas voltas sem rumo pela cidade, a gente resolveu pegar as estradas de terra que cortam a região. Aquelas que levam para sítio, sabe? A gente pegou uma estrada que foi ficando cada vez mais escura. Não tinha poste, não tinha nada. Acho que a gente nunca passou por aqui não, a Carol falou. E eu tive que concordar. Não lembrava de ter vindo ali. Como era um lugar novo, decidimos seguir em frente, ver aonde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha de terra, chegamos numa bifurcação. Uma das estradas parecia estar abandonada, com o mato tomando conta, galhos na frente. Parecia que não passava carro ali há anos. A outra estrada era só a continuação da que a gente estava. O Renato, que era o mais aventureiro, falou: "Aí, vamos pela estrada mais zoada, vai ser da hora." E a gente topou. A estrada era horrível, cheia de buraco, não dava para ir rápido. Passava por um terreno com vegetação baixa, mais uns 20 metros à direita virava uma mata fechada, com umas árvores gigantes. Do lado esquerdo, a mata ficava a uns 10 metros da estrada. A gente seguiu por uns 40 minutos nessa trilha macabra. Aí, do nada, algo chamou nossa atenção na frente. Tinha umas árvores caídas no chão, bloqueando completamente a estrada. A gente ficou ali pensando no que fazer. Depois de uns minutos, resolvemos tentar tirar as árvores e seguir. Eu e o Renato descemos do carro. Com muito esforço, conseguimos arrastar os troncos para o lado e liberar o caminho. Voltamos para o carro e seguimos em frente. O casarão no fim do mundo. Menos de 20 minutos depois, a gente chegou no fim da estrada. Ela acabava em uma casa. Um casarão, para ser exato. Fiquei chocado de ter um lugar daquele porte tão isolado, quase escondido no meio do mato. Era uma casa imponente de 2 andares, com um monte de janelas quebradas por toda a fachada. Contei 8 embaixo e 9 em cima. A porta da frente era imensa, com os degraus de pedra e batentes grossos. A casa parecia completamente abandonada, as janelas podrindo. Já que a gente tinha se ferrado para chegar até ali, resolvemos dar uma olhada. Como a gente não tinha lanterna, eu deixei o Palio apontando para casa e liguei o farol alto. Apesar da aparência de abandono, a porta da frente era sólida, pesada e estava trancada, a 7 chaves. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos forçar uma que quase desmanchou nas nossas mãos. O Renato foi o primeiro a pular para dentro, para ver se o chão não estava podre, se o teto não ia cair na cabeça. Depois de um tempo, ele apareceu na janela de novo, dando ok. Aí o Gustavo entrou, depois a Fernanda, a Carol e, por último, eu. A gente caiu numa sala que parecia ser a sala de jantar. Estava quase vazia, só umas cadeiras velhas jogadas num canto. O chão de madeira era um terror, rangia e estalava muito a cada passo. Abrimos mais 2 janelas para tentar clarear o ambiente. Depois de dar uma olhada rápida, resolvemos explorar o resto da casa. Essa sala tinha 2 portas. Uma dupla, à direita, que dava para uma sala enorme, onde ficava a porta da frente da casa, e uma menor à frente, que levava para a cozinha. Fomos pela porta dupla. A sala de entrada era gigante. Tinha a porta principal à nossa direita e uma escadaria imponente à esquerda, que levava para o 2º andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, impossível de subir. Abrimos mais umas janelas para iluminar a sala.
A gente estava ali conversando, com aquele clima de olha que lugar maneiro, quando o Gustavo do nada falou que ouviu um barulho vindo do andar de cima. A gente achou que ele estava querendo assustar, mas aí todos nós ouvimos. Era o mesmo barulho de madeira rangendo que o chão fazia quando a gente pisava. Ah, deve ser a casa assentando. Velha assim faz barulho mesmo, o Renato falou, tentando disfarçar. Mas aí ouvimos de novo, e de novo. Pareciam passos, lá em cima. Não dava para saber direito de onde vinha. Então, todos nós, menos a Fernanda, que tinha ficado parada na janela, fomos nos aproximando da escada, tentando ouvir alguma coisa. Mais um som, 3 passos e parou. Será que tem alguém lá em cima? O Gustavo sussurrou. Ninguém respondeu. Aí veio um grito, estridente. Não veio de cima, veio da janela. Era a Fernanda. Ela correu na nossa direção, pálida, e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. Quando ela disse isso, meu sangue gelou e todos os pelos do meu corpo arrepiaram. A Carol grudou em mim, tremendo. Você tem certeza que viu alguém lá fora? O Renato perguntou, a voz sumindo. Tenho, eu vi. Não sei de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém tinha coragem de ir lá fora ver. E aí, para piorar, as luzes do farol do carro começaram a diminuir, a ficar fracas. Que isso? O que está acontecendo? O Gustavo perguntou, já chorando. Acho que a bateria está acabando, eu respondia com a voz falha. A Carol começou a chorar de vez, apertando minha mão. Não agora, Ander, não é hora! A gente estava todo mundo com um medo do caramba. Segundos depois, a luz do farol alto apagou completamente. Ficamos os 5 no silêncio mais absoluto e aterrorizante. O Renato, com a voz esquisita, falou: alguém vai ter que ir lá ligar o carro ou ver o que houve. E claro que esse alguém era eu. Depois de um tempo eu aceitei. Não tinha outro jeito. Eu vou, eu disse. Fiquem aqui. Tentei fazer o mínimo de barulho possível, rastejando até a janela. Mesmo com os olhos acostumados com o escuro, eu não conseguia ver nada lá fora, só uma mancha mais escura que eu esperava ser o carro e só o carro. Pulei na janela, chave na mão, indo devagar. Quando cheguei no carro, abri a porta. A luz interna acendeu. Estranhei na hora. Se a bateria tivesse acabado, a luz não acenderia, certo? Foi aí que eu vi. O farol estava desligado. Não tinha acabado a bateria. Alguém tinha desligado o farol. Senti aquele arrepio subir a coluna de novo. O carro estava destrancado, mas a gente não ouviu a porta abrindo nem fechando. Como alguém conseguiu desligar o farol sem entrar no carro? E por que a luz foi diminuindo em vez de só apagar? Acendi o farol. Antes que eu pudesse raciocinar, a galera saiu voando pela janela da casa, gritando de pavor. A Carol e o Gustavo choravam, a Fernanda estava com uma cara de choque total e o Renato mais branco que uma vela. Eles se jogaram dentro do carro berrando para eu trancar as portas e sair dali. Sem entender direito, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Que alívio quando o carro pegou de primeira. Fiz a volta e disparei pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a Carol só tentava acalmar o Gustavo, que estava chorando compulsivamente. A Fernanda estava muda e o Renato só repetia: não para, Ander, não para! Quando todo mundo começou a se acalmar um pouco, eu virei para o Renato, que estava atrás, e perguntei: o que diabos aconteceu lá dentro para vocês saírem correndo desse jeito? Ele falou que, enquanto eu estava no carro, eles ouviram mais passos lá em cima. Ficaram prestando atenção e, de uma vez, veio um som do topo da escada, tipo alguém segurando a respiração e soltando de repente. Depois um cheiro de podridão, tipo bicho morto há uma semana. A respiração já tinha assustado eles, mas bem nessa hora eu acendi os faróis do carro e eles viram uma coisa meio sem forma saindo da cozinha. Quando a luz bateu, ela voltou para a cozinha na hora. Foi aí que eles surtaram e correram. Ele disse que não deu para ver o que era direito, só uma mancha preta voltando para a cozinha. Até hoje, eu não sei no que a gente esbarrou. O Gustavo tem pesadelos e não fala mais no assunto. A Carol fica brava se eu tento tocar no assunto. A Fernanda é a única que fala algo, mas também não gosta. Além do susto,
A suspensão do meu carro ficou destruída, tive que refazer tudo. Eu nunca mais voltei para lá e nunca mais quero. Às vezes me perguntam onde é, porque ninguém acredita, mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, era por um bom motivo.